Olá, esse é o Exame Infra, seu podcast que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Eu sou André Martins, repórter aqui da Exame, e ao meu lado para conduzir essa entrevista tem o Maurício Malanconi, CEO da Suporte. Tudo bem, Maurício? Olá, André, tudo bem? Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira, e é um prazer estar aqui novamente, André. E hoje a gente tem a satisfação de falar, de poder contar aqui no nosso programa com o Nelson Barbosa. Ele é diretor do BNDES, ele que já foi ministro da Fazenda e do Planejamento, teve passagem também pelo Banco Central, e hoje está à frente da discussão de estruturação, de projetos de infraestrutura do BNDES. Diretor, muito obrigado por ter aceitado o convite da Exame para discutir a infraestrutura e o papel importante do BNDES nessa área. Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu queria começar perguntando, assim, fazendo uma pergunta um pouco mais geral. Nos últimos anos, o Brasil ele tem avançado muito no investimento de infraestrutura, e a gente tem visto uma estabilidade econômica que tem aumentado a atração de investimento. Mas ainda a gente precisa de muito mais investimentos para a gente chegar naquele número mágico do PIB de 4%, para a gente se tornar um país mais desenvolvido na infraestrutura. O que o senhor vê que são as questões que ainda deixam o Brasil aquém do volume de investimento necessário? Acho que a principal barreira não afeta só a infraestrutura, afeta a economia como um todo, é que a nossa taxa de juros ainda é muito elevada. E isso acaba penalizando mais investimentos, principalmente investimento de longo prazo. Mas, apesar disso, o investimento em infraestrutura vem se recuperando nos últimos anos, principalmente desse mandato do presidente Lula, onde você também tem um avanço maior em concessões. Eu acho que esse modelo de execução é coordenado pelo governo, né, que é uma licitação, que é toda uma regulação, mas que a execução privada vem se destacando em várias áreas, mesmo com esse juro mais alto. Aqui no programa sempre fala do número mágico, né, do percentual de investimento que o Brasil precisa fazer ao longo de um período para transformar a infraestrutura do país num país desenvolvido. A gente sempre diz aí com relação ao número mágico de 4%. Né? Onde nós estamos hoje e, na sua opinião, qual que é esse percentual e o que precisa ser feito para a gente conseguir atingir esse nível de investimento necessário para transformar a infraestrutura do país? Esse percentual varia. O DIB apresenta um percentual que flutua entre 4% e 5% do PIB. Né? E hoje, dependendo da definição, a gente está na metade ou 2/3 disso. Eu prefiro ver por modais, por tipos de investimento. Então, se a gente pegar investimento em infraestrutura logística, você tem um avanço bem grande no modelo de concessão de rodovia, que já se consolidou, e hoje está avançando para rodovias, que no passado havia muita incerteza sobre a sua viabilidade pelo modelo de concessão. Então, o BNDES já preparou vários projetos, outros agentes também, de concessões de rodovia do Centro-Oeste, no Nordeste. Então, esse modelo vem se difundindo, o investimento vem aumentando bastante, apoiado pelo mercado de capitais. Na questão de ferrovias é um pouco mais difícil. Ferrovia normalmente tem um investimento muito grande na frente, né? Demora muito até terminar o projeto e começar a produzir receita. Mas mesmo nisso, o governo atual está concluindo a Transnordestina e está retomando alguns projetos de ferrovia, principalmente através de acordos de renovação de concessão. Portos, aeroportos, essa renovação de concessão ou ajustes em modelos em alguns aeroportos, acho que no todo é bem sucedido, como toda nova iniciativa, precisa de alguns ajustes aqui e ali, mas a gente vê, passado aí o efeito da pandemia, que prejudicou muito o setor aeroviário, a gente vê uma retomada de investimentos em aeroportos. Portos, cada porto geralmente é uma história diferente, tem todo um modelo regulatório, também é uma área que precisa, acho que o desafio aí é mais regulatório do que financeiro. Exatamente o que a autoridade portuária vai fazer, o que vai ser concedido, seja dragagem de canal de acesso, como é que vai se administrar a concorrência de terminais de uso privado. Então, cada fase de infraestrutura cada tipo de infraestrutura tem o seu desafio. E a gente tem, vamos falar de boas notícias, a gente tem recentemente, né, houve um grande investimento em concessões de saneamento,
foi um carro-chefe de investimento nos últimos 3, 4 anos. E agora a gente espera fazer essa mesma iniciativa na área de mobilidade urbana, onde é possível duplicar a extensão da rede nas 29 regiões metropolitanas no Brasil, no prazo de 20 a 30 anos. Nelson, aproveitando esse gancho da questão que você trouxe, queria que você falasse um pouquinho dos projetos do BNDES que participa de alguma forma, né? Tanto de saneamento, você citou que teve muitos investimentos nos últimos anos, mas, se eu não me engano, tem alguns leilões que o BNDES estruturou, participou da estruturação que vai acontecer, e também detalhasse um pouquinho essa questão de mobilidade, né? Quais são as frentes? A gente está falando de tanto o BNDES, eu sei que participa de financiamento para a renovação de frota de ônibus, mas também na discussão sobre trilhos, né? Tanto metrô e trem nas regiões metropolitanas. Eu queria que você detalhasse um pouquinho a atuação de vocês nessas duas áreas, por gentileza. O saneamento, o BNDES já fez vários projetos, só destacando os 2 últimos, foram bem grandes, né? Um foi praticamente o estado do Pará inteiro, para concessão de serviço de saneamento, um investimento próximo de 20 bilhões de reais. E nesse ano também um saneamento em Pernambuco, também para quase o estado inteiro, com outro investimento programado de mais de 20 bilhões. Nós estamos com outros projetos em andamento, projetos da Paraíba, projeto em Rondônia, projeto de PPP no Rio Grande do Norte, projeto de água e esgoto em Goiás, né? Então, estamos concluindo alguns projetos, alguns são de ajuste aqui e ali, tá normal. Então, a agenda de saneamento ainda tem vários projetos grandes e principalmente expandindo esse modelo para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, que são áreas que têm menor cobertura, necessitam mais investimento, têm mais risco, mas tanto o leilão do Pará quanto o leilão de Pernambuco foram muito bem sucedidos e a gente vai preparando os próximos. Área de expansão de rodovia, como eu falei, vocês não show, a gente tem alguns preparados, está trabalhando em outros, principalmente agora nas rodovias do chamado Mato Piba, para auxiliar o governo federal a avaliar como irá o modelo, se concessão ou PPP. E na área de transporte urbano, nós já fazemos projetos. Nós fazemos um projeto com as empresas estatais federais, que é a CBTU do Nordeste, para a Minas de Transporte Urbano, e para a 3U. Também temos projetos privados. No Rio de Janeiro, com os Carioca Transoeste, lá em Curitiba, a ligação do aeroporto com a cidade, também toda a renovação ou modificação do sistema de BRT. E mais recentemente, começando em 2024, a gente, junto com o Ministério da Cidade, elaborou um grande estudo, Instituto Nacional de Mobilidade Urbana, onde a gente analisou as 21 maiores regiões metropolitanas e mapeamos os projetos que foram apresentados nos últimos 15 anos, para identificar, criar um banco de projetos de mobilidade urbana, seja de metrô, seja de BRT, seja de corredor único, seja de VLT. E isso foi feito através de vários consultores, cada centro metropolitano teve uma consultoria especializada, que analisou os projetos, fez uma recomendação, uma sugestão para os governos. Que é melhor fazer um BRT? Que é melhor fazer um VLT? Qual é a origem e destino dos passageiros? Qual o investimento necessário? Qual a tarifa necessária para cobrir esse investimento? Esse estudo está nas fases finais. Nós mapeamos vários projetos que podem dobrar a extensão, saindo de 2.018 quilômetros para 4.428 quilômetros, em várias modalidades, mas principalmente metrô e BRT. E agora nós estamos em processo de apresentar isso para os governos estaduais e municipais, para que a gente possa preparar esses projetos ou começar a executar. Tem projetos em vários estágios. Tem projetos que já estão em execução, como o metrô de São Paulo. Tem projetos que já estão em preparação, como a Transcarioca, Transoeste no Rio. E tem projetos que ainda estão na fase de planejamento. Mas com isso a gente espera agora ter um banco de projetos bem grande e estamos discutindo com o governo federal e os governos estaduais qual a melhor forma de financiar isso. O valor preliminar que a gente levantou para realizar esses projetos em 20 anos está na ordem de 433 bilhões de reais ao longo de 20 anos. Então isso é possível fazer com planejamento, com apoio do governo, né? O transporte urbano sempre tem algum apoio do governo, algum subsídio, né? Seja no investimento, seja na composição da tarifa. Então agora a gente está apresentando isso para todos os 3 níveis de governo e eu acho que nos próximos anos, daqui até 2030, 2032,
a gente vai ver mais e mais projetos de mobilidade urbana sendo executados. Elson, e aproveitando, eu sei que vocês estão num momento de discussão, né, de apresentação, mas existe um modelo preferencial, um modelo de PPP, como tem aqui em São Paulo, né, um modelo de, talvez, o governo estadual constrói e aí ter a concessão, né, como que vocês estão imaginando um modelo ideal, ou cada estado vai se adaptar à sua realidade, dependendo do que vocês propuserem? O modelo depende do cliente, né? Então, tem estados, por exemplo, às vezes é uma população com uma renda menor, que é preciso ter uma PPP, precisa ter um aporte maior. Como eu disse, mas em qualquer modelo de transporte urbano, hoje, o estado já paga uma parte da tarifa. Já tem um subsídio, seja para as populações que têm tarifa zero, seja até para baratear a tarifa. Então, isso é uma coisa que já existe. Já existe uma série de PPP implícita, às vezes formalizado, às vezes não. O que a gente detectou é que o apoio inicial e principal seria para fazer investimento, que a gente chama de CAPEX, né? Seria o governo, seria o Estado, município, União, bancar a maior parte do CAPEX. Isso vai baratear a tarifa, porque a tarifa então não vai precisar remunerar esse investimento. Por que o governo bancaria isso? Porque são bem público, né? Melhorar o transporte urbano vai gerar menos poluição, porque a maior parte são modais eletrificados, GLT, LRT, com ônibus elétrico, metrô. Isso vai melhorar a vida da população, vai se perder menos trânsito, menos tempo no trânsito, vai se perder, vai ter mais segurança no trânsito. Então, a gente tem visto, junto com o Ministério da Cidade e o Ministério da Fazenda, qual a capacidade que o governo federal pode suportar e partilhar desse investimento. E o modelo, obviamente, será provavelmente uma PPP na questão da tarifa, né? Mas na questão do investimento é uma concessão que você faz e o governo paga uma parte, ou dependendo da região, se precisar, até todo o investimento. O que a gente tem recomendado é que, para o governo federal apoiar, lembrando que o Brasil é uma federação, alguém de cada estado, cada município, a população decide, através das eleições, qual é o melhor modelo para a sua área. Mas o que a gente tem sugerido para que o governo federal apoie, se coloca alguns princípios, algumas diretrizes nacionais. Essas diretrizes deveriam ser, buscar a eletrificação, onde possível, né? Se for ônibus, tem que ser ônibus elétricos, para diminuir emissões. 2, que tenha uma integração, chamado bilhete único, né? Existe em várias cidades, mas não em todas. Você possa, através de um bilhete, pegar, né, dentro de um determinado intervalo de tempo, trocar de modais. Que os investimentos, terceiro, sejam parte de um plano integrado, seja através de uma autoridade metropolitana de transporte, que pegue, em grandes regiões, são várias prefeituras, né? Que seja coordenado. E, por último, que se estabeleça um valor, uma referência para a tarifa em percentual da renda da população. Então, digamos que a tarifa não pode ser mais de 10%, 8% da renda média daquela população. Para que isso seja mais ou menos um princípio, porque às vezes tem áreas que têm mais subsídio, outras têm menos. Como o governo federal tem que tratar todo mundo como igual, né, todos os brasileiros, a ideia é que onde o governo federal for apoiar, o governo federal tem uma diretriz que diga, vou apoiar desde que a tarifa seja até tantos por cento da renda média da população. São essas coisas que a gente tem estudado junto com o Ministério das Cidades, também agora com a participação do Ministério da Fazenda, para apresentar esse plano e deixar pronto para quem quiser utilizar. Ótimo. Ô Nelson, o BNDES historicamente sempre foi um grande protagonista no investimento em infraestrutura, né? Hoje a gente tem visto que o banco tem apoiado de forma bastante estruturante na elaboração de projetos. E dentro desses projetos a gente tem visto nascer os projetos que a gente tem chamado aí como infraestrutura social, que é um grande desafio, né? Esses projetos novos de infraestrutura social. O banco já tem pensado em alguma linha específica para atender esses projetos? A gente tem pensado e a gente já tem feito, né? Então, eu queria primeiro aqui separar como o banco faz as coisas. Então, uma área que é a preparação do projeto, que prepara eventual obra pública, parceria público-privada ou concessão. Depois tem o financiamento e execução do projeto, né? Até por questão de governança, essas duas áreas são separadas. Eu estou cuidando da área de preparação de projetos. E o desafio agora é trazer a chamada infraestrutura social, que é saúde, educação e segurança pública. Então, a gente tem feito vários projetos na educação pública, principalmente com prefeituras,
modelos de PPP para ampliar a oferta de creches. Então, são modelos em que toda atividade pedagógica, de ensino, continua com o governo, isso não é feito pelo mercado, mas você contrata alguém para fazer a manutenção do prédio, para reformar, para ampliar, né, para fazer o serviço de zeladoria, segurança, alimentação com a dieta e com a política nutricional determinada pelo governo. E com isso a gente quer aumentar bastante a oferta de vagas de creche, e isso viabiliza, além de melhor cuidado das crianças, também viabiliza que os pais, né, principalmente as mulheres, se quiserem trabalhar, possam fazê-lo sabendo que seus filhos vão estar em segurança. Então tem esse modelo na educação muito focado em creche. Na saúde pública, a gente tem feito alguns hospitais, e cada hospital é uma história diferente, depende da especialidade, depende da particularidade. Então, no início desse governo, teve um projeto de PPP do hospital em Guarulhos, no hospital municipal, e agora a gente está preparando um grande projeto do Instituto do Câncer aqui no Rio de Janeiro, que vai melhorar bastante, ampliar bastante a oferta de serviços. Na área de segurança pública, a gente herdou alguns projetos de PPP de presídios do governo anterior, que foram completados, e agora a gente está focado mais em projetos de investimento público, e apoiar principalmente os estados, né, e comando as polícias militares e civis, e principalmente redes de segurança pública. Então, nesse a gente está em parceria com o Ministério da Justiça e com o Supremo Tribunal Federal, procurando fazer o que eu acabei de descrever agora para a mobilidade urbana. Fazer um banco de projetos de segurança pública, seja de monitoramento, seja de iluminação, seja de melhoria de equipamento, de inteligência, de combate ao crime cibernético, para a gente preparar esses projetos, que nesse caso não são PPP nem concessão, são projetos 100% públicos. E aí, aproveitando, sei que estou dando essa resposta, é porque realmente tem muita coisa para falar. A gente tem um produto que a gente já adota para a área de meio ambiente, que chama Cidades Resilientes, em que a gente faz os estudos de projetos de adaptação climática, né, defesa civil, drenagem, segurança. E depois, se o prefeito quiser executar o projeto, a gente pode financiar o projeto também. A gente está pensando em fazer uma coisa parecida para a área de segurança, que a gente possa preparar projetos na área de segurança pública e depois financiar esses projetos aí pela área de crédito do banco. Então, acho que a área de infraestrutura social ela já começou a andar bastante na área de educação, está começando a decolar agora na área da saúde, e a gente espera, crescentemente agora, apoiar mais e mais projetos de segurança pública. Nessas áreas, o senhor tem um número de investimentos estimados nesses projetos que vocês já estão tocando? Eu tenho, acho que, projetos de educação, a gente fez um em São Paulo que dava mais de 1 bi de investimento por rodada. Tem um projeto de educação de Minas Gerais para ser leiloado de PPP, também é cerca de mais de 1 bilhão de reais de investimento. Em termos de vagas, a gente está falando de expandir o número de vagas de creche em algo entre 300 a 450 mil vagas em relação à rede atual, e várias prefeituras, principalmente prefeitura. Na área de transporte urbano, o valor é mais. Isso aí depende, na área de saúde pública, depende de cada hospital. Hoje a gente tem um grande projeto com o INCA e tem um grande projeto com o Fêmea em Porto Alegre. Na área de segurança ainda está na fase do design, ainda está na fase de identificar os projetos. Eu acho que o primeiro investimento, provavelmente, que é mais claro, é sistemas de monitoramento e segurança. E principalmente combate ao crime cibernético. Nelson, hoje o investidor ele tem mais receio do retorno insuficiente ou de um projeto mal estruturado e de imprevisibilidade ao longo do contrato, né? Como que você vê em relação a isso para gerar atratividade, né? O que falta mais ou o que o mercado ainda tem de receio para atratividade, para transformar esses projetos que estão sendo estruturados em mais atrativos, né? Uma vez que a gente tem discutido aqui esse déficit de investimento em infraestrutura, o que, na sua opinião, ainda carece e que pode ser melhorado para gerar mais atratividade? Bom, execução privada sempre pressupõe que tem uma taxa de retorno adequada ao risco do projeto. Mas aí o risco do projeto não é uma questão só financeira, principalmente quando a gente está falando de novas áreas, como eu falei, de infraestrutura social.
A questão regulatória é muito importante. Então, a forma como que o contrato está organizado, como é que é a matriz de divisão de risco, se tiver alguma coisa imprevisível, como é que isso vai ser partilhado, se vai ter reequilíbrio ou não. Acho que esses detalhes de governança, de regras institucionais são muito importantes para garantir, para reduzir o risco do projeto. Reduzindo o risco, você tem uma taxa de retorno até mais adequada, né? E lembrando que quando você parte para novos projetos, vamos lembrar um pouco, quando começaram os modelos de concessão de rodovia, vocês devem se lembrar, tinha muita incerteza. Teve rodovia que às vezes teve uma tarifa muito alta, com pouco investimento na frente, depois tentou fazer muito investimento com a tarifa baixa, e através de um processo de evolução, de correção de erros, aprendendo com os acertos também, hoje o modelo de concessão de rodovia é quase um projeto de renda fixa. Você sabe lá quantos carros passam, qual é o investimento necessário, então o risco hoje é bem menor. Aeroportos, quando começou, também tinha um grande risco. Foram feitos vários ajustes, cada aeroporto é uma realidade, e o modelo está indo bem. E o que eu quero dizer é que a gente partindo para modelos de educação, saúde, segurança, saneamento, tem um processo de aprendizado que é natural de você fazer o primeiro contrato, tem muitas incertezas, e o que você pode lidar, como é que você lida com isso? No contrato tem que prever como é que você vai lidar com essa incerteza. Através de uma governança, tudo com transparência, prestação de conta, para poder legislativo, para os tribunais de conta, a gente vai ajustando e reduzindo esse risco de execução de remuneração do projeto. Ótimo. O INDS recentemente registrou recorde de lucro, né? Sei que a sua área é mais voltada à estruturação de projeto, mas como isso, de certa forma, impacta o seu trabalho, né? Como que essa capacidade adicional que o BNDES tem nesses últimos anos impacta na entrada de mais projetos, né? Você já citou as áreas, mas como que está o momento do banco no geral e como isso impacta nessa vertente de estruturação de projeto de infraestrutura? É muito importante a gente ter um lucro porque é o nosso capital que nos dá a nossa capacidade de financiar projetos, né? Como todo banco, a gente segue as regras do Banco Central, de Basileia, a gente está sujeito a um limite de alavancagem, então a gente só pode financiar um valor proporcional ao nosso capital. E o capital cresce a partir dos lucros. Então, é uma empresa estatal, mas ela tem que dar lucro para que seu capital possa crescer, para que a gente possa financiar mais e mais investimentos. Então, na gestão do presidente Mercadante, nesse terceiro mandato do presidente Lula, a gente tem recuperado as nossas operações de crédito, que vinham caindo, então tem expandido essas operações, não só para a infraestrutura, mas também para a indústria, para a agricultura, para pequenas e médias empresas, para o mercado de capitais, para ajudar o crescimento de empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Então, essa recuperação desse novo BNDES e com novos instrumentos também de funding, né? Com fundo clima para infraestrutura ambiental, com fundos de investimento em infraestrutura social para saúde, segurança e educação pública. Isso ajuda bastante, porque demonstra que a gente tem capacidade de financiamento para os projetos de infraestrutura que vier. Seja eles preparados pelo BNDES, seja eles preparados por outros agentes, né? A gente não tem nenhuma restrição que diga que a gente só financia projeto preparado pelo BNDES. Pelo contrário, a gente financia projeto preparado por outras consultorias, por órgãos de Estado, por outros órgãos de governo. Agora, a gente procura sempre ter alguns critérios, né, alguns princípios que a gente segue em todos os projetos que a gente financia. Então, esse reforço, né, do lucro do BNDES ajuda bastante na capacidade de financiamento e, por último, ajuda também porque a gente tem um orçamento não reembolsado, que a gente usa para fazer estudos com o nosso recurso, pelo qual a gente não cobra nada. E isso é sempre um percentual do nosso lucro. Então, quanto mais lucro a gente tiver, mais a gente pode apoiar de estudos e projetos não reembolsados, né, de doações, não só para a infraestrutura, mas também, principalmente, para iniciativas ambientais e sociais. Ô Nelson, você trouxe para a gente um pouco sobre as matrizes de risco e também da agenda ESG, né? Você consegue trazer algum exemplo específico de alguma estruturação de projeto que trouxe de forma bastante clara a matriz de risco em relação a eventos climáticos? Sim, todos esses projetos que a gente faz de saneamento, né, ou até de transporte urbano,
ele tem uma previsão lá do investimento. Se houver um evento extremo, como é que você vai ter que recalcular isso? Como é que isso pode ser remunerado, né? Com quem que fica o custo, né? Você tendo um evento extremo que você tem que fazer um investimento maior, aquilo ali pode alterar o cronograma de investimento, pode ser levado em conta na hora de você operar a tarifa. Normalmente, quando você tem o chamado reequilíbrio, né, esses contratos de concessão em PPP, você faz o reequilíbrio alterando o investimento programado, deslocando ele no tempo, que afeta o fluxo de caixa do projeto. Você faz alterando a tarifa de remuneração, seja o que for uma concessão, a tarifa está sendo paga pelo usuário. Se for uma PPP, qual é a conta-prestação que o Estado vai pagar, ou o tempo de concessão. Então, é uma matriz que você lida com esses três, eles têm outros, mas eles são os principais, né? Matriz de investimento, cronograma de investimento, remuneração do agente privado e prazo da concessão. E com isso você consegue administrar. Teve um caso recente agora de saneamento do Rio, em que foi detectado que as percentagens de cobertura não eram exatamente o que tinha sido apresentado pela companhia estadual, e esse foi o contrato, já previa que isso podia acontecer, e foi feito um acordo entre a companhia e o governo estadual, estendendo um pouco o prazo de concessão, diminuindo contrapartidas que a companhia teria que fazer. Então, os contratos prevêem esses mecanismos. Nelson, voltando um pouquinho para a mobilidade urbana, você falou que vocês vão fazer um banco de projetos, né? Tem essas conversas com os estados. No mesmo momento que se discute, né, seja uma promessa eleitoral para um próximo governo, seja algo que seja implementado agora, uma implementação de tarifa zero no transporte de ônibus em todo o país, né? Como que você vê, você falou até a própria questão de subsídio, né? Toda São Paulo é um exemplo, né? A nossa redação fica aqui, todo e qualquer transporte público é subsidiado ali na tarifa de alguma forma. Como que você vê tanto a necessidade que o Brasil precisa de mais investimentos nessa área, né? Porque se a gente for ver, São Paulo tem muitas linhas de trem e metrô, mas se a gente vai olhar para outros estados, isso não se repete. E ao mesmo tempo que a gente está tendo uma discussão de tarifa zero, e em um momento também que a gente vê que tanto os estados quanto o próprio governo federal sempre num puxa e estica ali na questão do orçamento público. Então, como que você vê que essas duas discussões, elas se encaixam ou não se encaixam, né? Se a gente primeiro tem que discutir o desenvolvimento da mobilidade para depois discutir ou não uma tarifa zero. Eu acho que as duas questões estão juntas, porque a tarifa ela tem que remunerar o volume de transporte, que por sua vez vai ser influenciado pelo valor da tarifa. Uma tarifa zero, onde a gente vê casos onde foi botar a tarifa zero, a demanda sobe mais de 100%. Às vezes triplica. Então significa que você tem mais gasto com manutenção, mais gasto com investimento. Então as questões estão ligadas. No nosso estudo, o que a gente faz aqui nesse estudo é mapear, né? Não é apontar melhor isso ou melhor aquilo. A gente sugerindo que se coloque um princípio de remuneração, dizendo que a tarifa, como eu falei, tem que ser tantos por cento da renda média da população daquela cidade. Agora, cabe ao poder eleito, vamos ter eleições que vocês vão apresentar, se é melhor você ir para uma tarifa 100% zero, ou aumentar o subsídio, ou melhorar a rede, né? Independente de se ter tarifa zero ou não, eu acho que está claro que a gente tem que ter uma rede maior. A gente tem que ter mais metrô. Para tirar carro da rua, a gente precisa ter mais metrô, mais um sistema de ônibus com conforto e com segurança. Por isso que a gente focou, seja tarifa zero ou não, você tem que melhorar a rede. Então a gente focou nisso. E eu vejo cálculos que a gente eu vi algumas discussões de quem defende a tarifa zero, custaria de 75 bi a 100 bi por ano. O que a gente está colocando aqui é 430 bi ao longo de 20 anos, eu mais do que dobro a rede. E aí agora cabe, obviamente, aos poderes eleitos pesarem qual o ritmo. Se vai se apostar mais em reduzir a tarifa no curto prazo e menos no investimento, ou mais no investimento e menos na tarifa. Eu acho que é uma questão de ritmo, né? Normalmente o que decide esse dilema é o tempo, é o que fazer imediatamente. Agora, a gente tem um mapa de projetos que é possível você ampliar mais do que dobrar a rede, melhorando a qualidade e reduzindo a tarifa, não necessariamente para zero, um investimento de 430 bi ao longo de
20 anos. Isso aí dá cerca de 20 bilhões, pouco próximo de 20 bilhões por ano, em que pode ser compartilhado, pode ser bancado por parte dos governos estaduais, municipais e federais temporariamente. E isso não exclui uma discussão mais embasada sobre o eventual tarifa zero ou não. E como você mesmo falou, cada cidade é uma história diferente, né? Grandes centros metropolitanos com mais de 20 milhões de pessoas, que é uma realidade, tem cidades com 500 mil habitantes, que é outra realidade. Eu acho que essa discussão é muito mais municipal e regional do que nacional, a discussão da tarifa. Já do apoio ao investimento, eu acho que aí o governo federal tem a capacidade maior de estabelecer alguns critérios e apoiar vários tipos de projetos. Ô Nelson, pensando aí na infraestrutura como uma política de Estado, né, e vendo esse trabalho que tem sido bastante intenso dentro do BNDES, que é essa estruturação de projetos, né? Você até comentou desse mapa de projetos. Você consegue trazer para a gente um grande número, né? Os nossos telespectadores aqui sempre gostam de grandes números. Quanto de carteira de projetos estruturantes tem para ficar para o futuro do país? Hoje a nossa carteira está com mais de 140 projetos, e com investimentos, todos eles sendo executados, com investimentos de cerca de 250 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. Tem desde projetos menores, de uma concessão de manejo de floresta, que mobiliza algumas dezenas de milhões de reais, até projetos grandes como a Transnordestina, como quer mais financiamento, como portos e aeroportos e rodovias. A gente tem vários tipos de projetos e a gente pode mobilizar mais de 250 bilhões de reais. Mas o importante é sempre você continuar preparando projetos, né? O importante você ter, porque às vezes você tem, como já foi do Ministério da Fazenda, você tem ciclos. Às vezes você tem mais recursos, menos recursos, né? Às vezes o governo pode financiar mais, às vezes pode financiar menos. O importante é você ter os projetos prontos para quando a janela de oportunidade se abrir. Então, por isso que a gente, independente da situação conjuntural, agora com o conflito com o Irã, todos esses efeitos macroeconômicos, mas a área de estruturação continua preparando os projetos, nem todos eles talvez possam ser feitos no ritmo desejado no curto prazo, mas eles ficam lá, prontos e de modo transparente, todos os entes governamentais, os órgãos de controle, né, para serem executados quando houver disponibilidade de recursos. Ótimo. Não, você falou de ciclo, né? Acho que nunca foi contratado tanto investimento em infraestrutura, nunca teve tantos projetos na rua, né? Ano passado eu até fiz uma matéria sobre o ano dos leilões, né? Só que esse ano também vai ser o ano dos leilões, então a gente está tendo muito leilão. Acho que só nesse recorte de 3, 4 meses vão ser 40 bi, quase 50 leilões. Então, assim, como que você vê esse momento e também os desafios de execução, né? E também como o próprio BNDES e vocês acabam conversando com os ministérios também, vocês endereçam essas questões, né? Porque a gente recebe muita gente aqui que fala sobre a questão de mão de obra, então a gente vai chegar num pico de CAPEX e pode ser que a gente tenha um desafio de execução. Como que você vê essa questão como uma pessoa que olha o setor, né? Olha a área de infraestrutura, e como você acha que deve se endereçar e o que você escuta que está sendo já endereçado? Eu acho que vou começar de trás para frente, né? A capacidade de financiamento existe. A maior parte desses projetos tem sido financiado recentemente via mercado de capitais. Por que mercado de capitais? É você lançar um título, uma debênture, não necessariamente um empréstimo. Isso vem acontecendo no mundo inteiro, né? O mercado de capitais tem ocupado cada vez mais e mais o espaço do mercado de crédito. Traduzindo, mais e mais projetos estão sendo financiados por títulos de dívida, que podem ser revendidos posteriormente, do que por empréstimos. E a gente vem fazendo isso também. O BNDES tem originado, né, coordenado a emissão de vários títulos de dívida. E a gente tem, na parte de empréstimo, a gente tem o FAT, que é a nossa fonte principal de recursos, com taxas de mercado, né, e tem também fundos especiais dedicados a infraestruturas especiais que precisam de mais apoio. Tem o Fundo Clima, para a infraestrutura ambiental, e tem o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, para educação, saúde e segurança. Então, o funding existe. A matriz de risco, como eu estava colocando, é um aprendizado. Em algumas áreas já está bem desenvolvida, como rodovia, como portos e aeroportos. Em outras áreas, a gente está começando a desenvolver e ajustando o modelo, saneamento, transporte urbano,
educação, saúde, segurança, a gente vai ajustando o modelo. Na parte de execução, eu acho que, obviamente, isso aí é uma coisa que a demanda gera a sua própria oferta. As empresas brasileiras têm capacidade de execução, você tem novos players, construtores. O que acontece muito nesses projetos é quando quem ganha é um consórcio. Um consórcio que combina uma empresa de construção com um fundo de investimento para dar administração financeira e fazer financiamento. Então, esse é o tipo da coisa que, havendo oportunidade, o mercado vai se adequar. Vão ter parcerias entre empresas de construção grandes ou médias, com agentes financeiros, com firmas especializadas que a gente vê nos aeroportos, esses consórcios normalmente. Então, um fundo de investimento, você tem uma empresa de construção, você tem uma empresa especializada em administrar aeroportos. Então, nisso daí o mercado se resolve e essa restrição de mão de obra, eu acho que ela acaba sendo muito flexível. Havendo o projeto, havendo a demanda, as pessoas contratam, o APU traz as pessoas necessárias para executar esse projeto. Ô Nelson, o quanto a tecnologia, dados, né, até mesmo a inteligência artificial, a gente vê que o banco também está com algumas estruturações de linhas de crédito para investimento nisso. Data centers e tudo mais. O quanto essa tecnologia pode ajudar a melhorar essa eficiência produtiva para entregar esses projetos? Aumenta muito, principalmente nesses projetos de concessão em PPP. Eu vou aproveitar aqui para abordar um tema que é recorrente nesse debate, porque a gente ainda tem alguns setores da sociedade muito refratários à concessão em PPP. Né? E o que a gente fala é o seguinte: às vezes um projeto, mesmo se for uma obra 100% pública, normalmente o governo vai lá e faz, ele contrata alguém para executar o projeto. Contrata uma firma para fazer a construção, depois tem um outro órgão para manter. E todos os projetos que a gente faz, a gente calcula, até por dever legal, a gente calcula quanto custaria, qual a estimativa de custo do projeto, se ele for 100% público, ou se ele for via parceria público-privada, em que o governo aporta uma parte, ou se ele for via concessão, que o usuário do projeto paga a tarifa e o governo precisa colocar dinheiro. E aí a gente só recomenda que se vá para PPP e para concessão quando eles têm uma economia de custo em relação à execução privada. E essa parte dessa economia de custo, que aparece muito na área de saneamento, é você reduzir a perda de água. Então, através de tecnologias, seja inteligência artificial, seja melhor manutenção, seja uma resposta mais rápida quando ocorre algum vazamento ou incidente, você consegue melhorar a eficiência. Mesma coisa no transporte urbano, o bilhete único, né? Ou uma remuneração não por tarifa, mas com um volume medido de outra forma. Você não precisa ter aquela bilhetagem tradicional com toda aquela infraestrutura de bilhetagem, já economiza custo. Tem uma discussão agora em rodovia sobre o free flow. O free flow, se você não precisar ter aquelas praças de pedágio, for pela placa, vai diminuir o custo e você tem um monitoramento mais eficiente. Então, todas conectividade, digitalização, inteligência artificial é que nem energia elétrica e combustível, né? É um insumo transversal, todo mundo usa. E qual a principal vantagem que esses novos insumos geram? Redução de custo de transação. Seja na hora que você vai pedir um carro num aplicativo, seja na hora que você vai monitorar um fluxo na rodovia, seja na hora que você vai organizar lá qual vai ser a escala de atendimento de um equipamento no hospital público. Então, tem várias oportunidades de melhora de eficiência, melhorando a qualidade do serviço, não restringindo, na verdade aumentando. Porque é muito comum, às vezes, você tem infraestruturas mais ociosas num determinado período do dia, mais demandadas em outro período do dia, e aí que a inteligência artificial entra e ela pode ajudar muito nesses investimentos. A vários desses projetos incluem isso. Vou dar outro exemplo. A gente, na área de infraestrutura social, a gente tem feito projetos de concessão de manejo de florestas. E a concessão de manejo de floresta tem que ter monitoramento para evitar invasão. A concessão de manejo de floresta prevê a extração sustentável de produto das florestas. Através da inteligência artificial, você consegue ver onde você vai extrair, como é que você vai retirar aquele produto sem causar dano excessivo ao meio ambiente. Então, todas essas atividades são muito intensivas em tecnologia digital e inteligência artificial, criando uma demanda para esse setor. Doutor, a gente está em ano de eleição. O senhor citou muitas coisas que o BNDES já fez e está fazendo, né, nesse atual mandato.
Que tipo de mecanismos hoje o banco tem, né? O senhor falou de banco de projetos, né, de transparência. Que tipo de mecanismos que o banco tem hoje para que, independente de quem esteja sentado na cadeira do senhor, independente de quem esteja sentado na cadeira do presidente do BNDES, esse ciclo virtuoso de estruturação, de linhas, de investimento, né, do BNDES atuante da infraestrutura, ele não retroceda, né? Ele continue avançando. Que tipo de mecanismos tem, ou se realmente é uma preocupação que, em caso de uma mudança de governo, o BNDES acabe tendo um outro tipo de atuação do que vem hoje. Que vem tendo hoje, né? Olha, os projetos que a gente faz são mais projetos de Estado que projetos de governo. Então, todos esses projetos que a gente prepara têm uma execução que dura mais de 4 anos. Então, até eles, por definição, eles vão atravessar mais de um mandato. Acontece muito é que o ritmo de contratação de projetos, obviamente, sai do ciclo eleitoral. Então, a gente agora está num final de mandato de governadores. Então, os projetos que a gente tem com o Estado estão em fases finais de execução. Já com prefeitos, eles estão no meio do mandato. Então, a gente está começando a contratar vários projetos para prefeituras, que podem ser executados pelo BNDES no próximo mandato, seja qual for o governo. Então, esses projetos ficam, né? E cabe ao próximo governo decidir o seu ritmo de execução. Se deixa um legado de projetos já elaborados ou já em execução para serem feitos. Na área de financiamento, todos esses mecanismos que eu mencionei aqui, o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e o Fundo Clima, foram bastante capitalizados pelo atual governo do presidente Lula. Lembrando que só no Fundo Clima, que tinha um orçamento de cerca de 500 milhões por ano, esse ano são 27 bilhões. O Fundo de Investimento em Infraestrutura Social dá cerca de mais de 28 bi esse ano disponíveis para investimentos. Isso é o que está no orçamento. E aí, como é que funcionam essas coisas no ano eleitoral? Nesse ano, agora em abril, o atual governo vai mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Congresso, a proposta, LDO. E em agosto ele manda o Projeto de Orçamentária Anual, a LOA. Nessa proposta já vai estar lá a previsão, quanto é que vai ter para financiamento do Fundo Clima, para a infraestrutura social, qual o financiamento que se prevê pelo FAT, né? Isso tudo já fica pronto, o Congresso aprovando, fica à disposição do próximo governo. Agora, isso também não quer dizer que com isso decisões políticas não importam. Importam muito. O que a gente viu na gestão anterior era um encolhimento do BNDES. O BNDES estava fazendo cada vez menos e menos financiamentos. E parte disso era ocupada para o financiamento do setor privado, mas não todo. Tanto que o investimento em infraestrutura caiu. A partir do momento que o BNDES voltou a uma postura mais proativa, principalmente com taxas de mercado, e hoje 2/3 das nossas desembolsos são feitos com taxa de mercado, ou seja, não tem nenhum impacto sobre a política monetária, sobre a Selic do Banco Central, a gente vê também um aumento do financiamento privado. Frequentemente se dizia que o BNDES substitui o setor privado. O BNDES não substitui, o BNDES se soma ao setor privado. E principalmente projetos de infraestrutura, quando o BNDES entra, ele atrai o setor privado, porque geralmente a gente faz o financiamento de mais longo prazo. Num tipo de financiamento de projeto de infraestrutura que envolve uma debênture, às vezes é preciso lançar um título de 7 anos, 10 anos, 15, 20 anos. O BNDES fica com a ponta longa, 15, 20 anos, enquanto o mercado financia os títulos de mais curto prazo. Então acontece o que nós economistas chamamos de crowding-in. A atuação do BNDES, a atuação do governo, e isso é uma diretriz principalmente nessa gestão do presidente Mercadante e do presidente Lula, tem atraído mais recursos e viabilizado o aumento do investimento em infraestrutura, como vocês mesmos mencionaram. Ô Nelson, dentro desse contexto, na sua opinião, qual que é o equilíbrio ideal entre o Estado e a iniciativa privada no investimento em infraestrutura? Eu acho que a gente quer que mais e mais seja feito com financiamento privado. Mais e mais com taxas de mercado. E agora, quando são setores novos, onde o risco ainda é muito grande, se o Estado não coordenar e iniciar o processo, dificilmente ele vai acontecer por geração espontânea. E aí vocês já viram que eu gosto de dar exemplos. Pega o caso de rodovia. Rodovia, quando começou, tinha muita incerteza. Hoje, essas renovações de concessão de rodovia virou uma coisa comum. Quase todo mês tem uma nova renovação de concessão
porque a rodovia já está lá, já tem uma receita, as pessoas sabem qual que é o risco, virou um negócio de renda fixa. E hoje o mercado vai lá, ele executa, o Estado bota as diretrizes, é importante colocar na viaduta, está melhorando a qualidade, está ampliando as faixas, então você consegue fazer isso, o risco é bem menor. Agora, quando você vai para novas áreas, concessões de manejo de floresta, é uma área ainda incerta, tem poucas, né? Depende muito de qual vai ser a remuneração da eventual geração de crédito de carbono. Então, o risco ainda é muito elevado pela incerteza do projeto. Tudo que é novo, né? Você não tem o passado para saber tibia como é que vai ser, como é que é o risco. Então, nessas áreas novas, seja infraestrutura de educação, infraestrutura florestal, é importante que o governo entre, não necessariamente dando recurso, mas coordenando, estabelecendo uma matriz de risco. Se tiver um evento inesperado, como é que ele vai ser dividido, dando um financiamento de longo prazo, principalmente para ferrovia. Ferrovia, se for fazer um greenfield, ferrovia é uma coisa que você vai investir 4, 5 anos antes de começar a produzir receita. Então, para atravessar essa fase, é preciso ter uma coordenação, uma participação do governo. Agora, sempre em parceria com o setor privado. O que a gente procura fazer aqui é nunca fazer um projeto 100%. Onde pelo menos um percentual tem que ser do setor privado, como se diz no mercado financeiro, tem que ter skin in the game, né? Trazer o setor privado, até porque o setor privado também traz um monitoramento, uma avaliação de risco, que nem sempre o governo faz da melhor forma possível. Nelson, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Queria também mais uma pergunta de visão de futuro, né? Que decisão, ou que decisões, ou que agenda você vê que o Brasil, né, tanto quem estrutura, tanto quem executa, tanto quem financia, precisa ser realizada para que a gente avance ainda mais, né? No começo você até falou que cada setor, né, a questão da necessidade de investimento varia de cada setor tem seu desafio, mas existem algumas agendas dentro do setor de infra que elas são mais universais. E aí eu queria entender qual que é a sua visão do que a gente precisaria avançar, seja em projeto de lei, seja de medidas que o próprio governo federal precisa fazer ou não, ou a gente está num momento realmente virtuoso que as coisas vão continuar andando de forma positiva. Eu acho que assim, sempre é preciso mais recursos, né? A gente já tem, até de recursos de financiamento, a gente tem volume adequado, essas novas fontes de financiamento que eu mencionei, também com a fonte tradicional do BNDES, que é o FAC. A gente tem também feito mais parcerias internacionais, capitais de recursos internacionais, mas tem projetos em que vai ser necessário um gasto 100% público, um gasto 100% que a gente chama primário, né? E principalmente na área de mobilidade. Então, acho que o grande desafio agora, no novo arcabouço fiscal, tem lá um limite mínimo para investimento do governo, de 6% aqui, mas eu acho que a gente precisa ter uma meta de investimento público, e até para dar previsibilidade. Porque, às vezes, o investimento público fica muito sujeito ao ciclo eleitoral. Aí é como você começa uma obra, começa uma obra, para. Isso custa mais do que fazer ela de uma vez só. Então, acho que precisa melhorar mais a governança do investimento 100% público, para que, quando tiver aporte do governo, seja ele estadual, municipal ou federal, aquilo seja mais seguro. Foi engraçado, eu não atentei, mas só para corrigir uma outra resposta, o que reduz também o risco de vários projetos de infraestrutura é o parceiro privado ter a segurança que o governo vai fazer os aportes previstos no projeto, independente de eventual mudança de governo. E é isso que a gente tem que melhorar, né? Que a gente está procurando ver novos mecanismos de fazer isso na área de infraestrutura para reduzir esse risco dos projetos. E aí, só uma última pergunta, mais de cenário econômico, né? A gente iniciou um ciclo de corte de juros, né? Tem essa questão da guerra do Irã, que pode reduzir o tamanho desse ciclo de cortes, mas o quanto esse início de ciclo, ele também é importante para o BNDES e também é importante para o setor de infraestrutura, na visão do senhor? Olha, é muito importante, o setor de infra depende muito das taxas de longo prazo, né? Então, antes desse ataque dos Estados Unidos, Israel ao Irã, havia uma perspectiva de redução de juros e as taxas longas já estavam reduzindo. E isso acaba viabilizando projetos que estavam ali esperando o melhor momento para ser feito, com o juro caindo, e provavelmente eles seriam finalmente executados. Agora, quando aumenta a incerteza, um dos primeiros efeitos é adiar investimentos. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade para
dentro do possível, com responsabilidade fiscal e financeira, tentar manter a viabilidade de vários investimentos, mesmo nesse contexto de maior incerteza mundial, que não foi causado pelo Brasil, não foi causado pelo governo brasileiro, mas ainda assim nos afeta. Isso aí, agradecer o diretor Nelson Barbosa pela participação, agradecer o Maurício por mais uma vez conduzir essa entrevista. Eu que agradeço, André, à tua disposição. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Siga a Exame nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe nossa editoria especializada de infraestrutura para ficar sempre muito bem informado sobre os leilões, sobre mais investimentos, sobre os desafios também que a gente acompanha aqui na Lupa. Até a próxima!